Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar lei e estatuto. E para vocês conhecerem um pouquinho melhor as leis, nós vamos trabalhar com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, muito importante. E para vocês entenderem um pouquinho a necessidade de se ter o ECA e por que ele foi criado, eu vou deixar vocês agora com um vídeo. Nina nasceu no campo, entre árvores e plantações. Como toda criança, ela divide seu dia entre se alimentar bem, estudar, brincar. Mas, infelizmente, não é bem assim. Nem toda criança segue essa mesma rotina da Nina. Muitas vivem sob o fantasma da miséria, da violência, da falta de perspectiva. Por isso, em 1990, nasceu um importante aliado da infância, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, um compromisso da sociedade com a cidadania. O ECA veio atender uma exigência da Constituição de 1988 que determinava dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem. O Estatuto conseguiu reunir e definir claramente todos esses direitos. Normas que devem ser seguidas à risca para garantir o desenvolvimento integral de meninas e meninos ao longo da infância. O artigo 4, por exemplo, afirma que todas as crianças e adolescentes têm prioridade absoluta e, por isso, devem ser os primeiros a receber socorro e proteção. Nina, como tem apenas 10 anos, tem prioridade de atendimento. O Estatuto também estabelece que toda criança tem direito à liberdade. O artigo 16 prevê o direito de ir, vir e frequentar espaços públicos, direito à opinião e expressão, a brincar, praticar esportes e se divertir. Veja Nina e seus amigos, eles aproveitam pra valer. O artigo 18 é claro quanto à proteção. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, combatendo qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, constrangedor. A educação ganha atenção especial nos artigos 53 a 59. Todas as crianças e adolescentes têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento como pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. Eles também devem ter acesso à escola pública e gratuita, perto de suas residências. Aos portadores de deficiência é garantido o direito à educação especializada, preferencialmente na rede regular de ensino. Entre os amigos de sala da Nina está o João, um cadeirante que teve seu direito respeitado. E atenção, o artigo 56 aborda uma realidade que deve ser investigada e combatida. A escola deve comunicar ao conselho tutelar casos de maus tratos, faltas injustificadas e evasão escolar. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um guia completo, uma referência. Olha só, a Nina se sente protegida, amparada, acolhida, como deve ser e como garante o ECA. Ela sabe o que é ser livre para aprender, brincar, realizar. E conhece na prática o verdadeiro sentido da palavra respeito. E aí, gostaram do vídeo? Bom, para vocês continuarem entendendo e entenderem o que são as leis, nós vamos conhecer o que é um estatuto. Estatuto é uma lei orgânica ou um regulamento de um estado, uma associação, etc. O Estatuto dos Funcionários Públicos, por exemplo, é um texto que regulamenta o funcionamento de uma associação, os estatutos de um clube, de um grêmio, etc. Por exemplo, para nós são os combinados. Por exemplo, na escola nós temos o estatuto que rege a escola. São aquelas regras de vir de uniforme, de não usar celular à toa na sala de aula e coisas do tipo. Tudo isso são estatutos. E o que são leis? A lei, do verbo latino ligare, que significa aquilo que liga, ou legere, que significa aquilo que se lê,
é uma norma ou um conjunto de normas jurídicas, criadas através dos processos próprios do ato normativo e estabelecidas pelas autoridades competentes para o efeito. Então, a lei, ela serve para organizar a nossa sociedade. E não é uma única pessoa que cria uma lei, são várias pessoas em conjunto, eleitas pelo povo, que vão criar as leis para esse mesmo povo, certo? Para escrever uma lei, nós usamos as pessoas verbais. E para a gente lembrar um pouquinho, vocês já aprenderam os pronomes pessoais e as pessoas verbais, as pessoas que discursam, as pessoas que conjugam o verbo. Eu trouxe essa tabelinha para vocês se recordarem. Então, nós temos as pessoas verbais no singular e no plural. No singular, na primeira pessoa, eu. Na segunda pessoa, tu. Na terceira pessoa, ele. No plural, nós, vós e eles, ok? Não se esqueçam dessas pessoas verbais que são muito importantes para redigir textos, principalmente textos de lei, que são uma maneira mais formal da língua. Como vocês já viram no vídeo há um tempinho atrás, nós vamos tratar do ECA agora nessa aula. E para isso eu trouxe para vocês o ECA em tirinhas, lembrando que ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, explicando direitinho para vocês o que é o ECA e para que ele serve e sua importância. Então vamos lá, vamos começar? O ECA chega à maioridade. Quando alguém completa 18 anos, dizemos que se tornou maior de idade. Nessa fase da vida, o jovem costuma receber mais responsabilidades. É hora de pensar em uma profissão, também é o momento de tirar alguns documentos importantes e, quem sabe, começar a dirigir, desculpem. É a vida adulta chegando. Esse livrinho divertido festeja o importante maior de idade. E não estamos falando do aniversário de uma pessoa. Quem está apagando velhinhas é uma lei. E não é uma lei qualquer, viu? É um estatuto, um conjunto de regras sobre determinado assunto. Quem é? Quem é? É o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA, a Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Como o plenarinho ensina o jeito criança de ser cidadão, você vai encontrar nas próximas páginas algumas partes importantes do ECA. Tudo bem explicadinho. Afinal, você, criança cidadã, não pode ficar por fora dos seus direitos. O nascimento. A Constituição Federal de 1988 garantiu vários direitos aos cidadãos, inclusive às crianças. Mas foi o ECA, publicado 2 anos depois, que reforçou, organizou e detalhou os direitos que têm a ver com a criança e o adolescente. Ficou decidido que desde o início da vida, quando ainda não estão na barriga das mamães, os brasileirinhos merecem um carinho especial e devem ser cuidados e protegidos pela família, pela sociedade e pelo governo. É importante lembrar que o Congresso Nacional está sempre de olho no ECA, um grupo organizado de deputados federais e senadores, chamado Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, sempre ouve a sociedade sobre as dificuldades, dúvidas ou falhas que possam existir no Estatuto. Eles podem e devem propor mudanças para que a lei fique sempre bem atualizada e garanta os direitos dos brasileirinhos, de forma cada vez mais eficiente. A criança em primeiro lugar. Logo na abertura do Estatuto da Criança e do Adolescente, há um resumão da lei. A conversa começa com a definição de quem é a criança e quem é o adolescente. Criança é a pessoa que tem até 12 anos de idade incompletos. O adolescente está na faixa entre 12 e 18 anos, e o adulto tem mais de 18 anos. Depois, o texto diz que as crianças e os adolescentes estão sempre em primeiro lugar. É isso aí. A família, a comunidade, a sociedade e os governos têm o dever de garantir o bem-estar da garotada. Anote aí,
Você tem direito à vida, à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. A lista é grande. As crianças e os adolescentes têm direito de ser rapidamente atendidos em postos de saúde e hospitais. Num acidente de trânsito, um incêndio, enchente ou em qualquer situação, a meninada tem que receber socorro em primeiro lugar. E mais, a criançada tem prioridade na hora da distribuição do dinheiro público. Quer dizer, o governo tem que usar os recursos públicos, dando atenção em primeiro lugar para os projetos que têm a ver com a infância e a juventude. Outra coisa importante que está escrita na abertura do ECA é que nenhuma criança ou adolescente poderá sofrer negligência, desatenção, descuido, discriminação, preconceito, exploração, violência, crueldade ou humilhação. Isso significa que o Estatuto protege as crianças contra todos os tipos de maus tratos. Quem desrespeitar uma criança ou adolescente, e até quem souber de algum caso de maldade contra menores e não contar, vai ser punido. Direitos fundamentais são aqueles que servem de base para todos os outros. É por isso que no ECA está determinado que a criança e o adolescente têm direito à vida e à saúde. Claro, sem a vida e sem saúde não há como ter estudo, diversão, esporte, cultura e todo o resto. O governo deve trabalhar para que todos os brasileirinhos nasçam e cresçam em boas condições para o seu desenvolvimento. Os direitos da criança começam antes do nascimento. Pela lei, as mamães devem ter um bom atendimento médico na rede pública de saúde em toda a gravidez, durante e depois do parto, e de preferência com acompanhamento do mesmo doutor. Depois que saem da barriga, os bebês devem ficar bem juntinhos das mamães, no mesmo quarto do hospital. O recém-nascido tem de ser identificado e examinado para que a mãe tenha certeza de que está tudo bem com seu filhote. A amamentação também é garantida pelo ECA. O governo, as empresas e os chefes devem oferecer todas as condições, informações, horário especial, local silencioso, entre outras, para que o neném possa mamar tranquilo. Se uma criança ou adolescente ficar doente, ele tem o direito de ser atendido em hospital ou posto de saúde da rede pública. Se for preciso ficar internado, os pais poderão ficar o tempo todo perto do filho. Os hospitais devem facilitar esse acompanhamento. O governo deve fazer programas de prevenção a doenças que costumam afetar a criançada. Também tem a tarefa de fazer campanhas para conscientizar a população sobre higiene e saúde e providenciar a vacinação obrigatória de todos os brasileirinhos. Deficientes como o nosso amigo Vital têm direito a receber atendimento especial na rede pública de saúde. Mesmo não sendo pessoas crescidas, as crianças têm direito à liberdade. Isso significa que você pode expressar sua opinião, inclusive sobre política, contar suas ideias, falar sobre o que acredita e seguir sua religião. Os brasileirinhos também podem passear, brincar, praticar esportes e divertir-se. O ECA também diz que a criança tem direito a participar da família e da comunidade sem qualquer discriminação. Todos devem respeitar a criança e o adolescente, sem qualquer tratamento desumano, violento, que cause medo ou vergonha. E a criança não precisa ficar com receio de pedir ajuda. Sempre que for necessário, peça orientação ou proteção para um adulto. Quando um de seus direitos for desrespeitado, pode contar com um conselho tutelar, ligado à prefeitura e formado por pessoas da comunidade. Esse órgão tem a tarefa de atender e proteger crianças e adolescentes que têm seus direitos ameaçados. Esse conselho não coloca as leis em prática, mas sabe direitinho de quem deve cobrar para que as coisas corram como manda o ECA. Está escrito no Estatuto que toda criança e todo adolescente tem direito de ser criado e educado por sua família, e, se não for possível, por uma família substituta. Vejam só como o ECA considera a família super importante para uma criança. Lá está escrito que os pais têm o dever de sustentar,
guardar e educar os filhos menores. E para reforçar que família é tudo de bom, a lei diz que o pai e a mãe não podem perder seus filhos só porque não têm dinheiro para sustentá-los. Quando for assim, o governo deverá ajudar a família com programas sociais. O lar, diz o ECA, tem que ser um ambiente bem legal e tranquilo, sem pessoas dependentes de drogas e álcool. Como as famílias podem ser diferentes umas das outras, está escrito no estatuto que irmãos, mesmo que de pais ou mães diferentes, de sangue ou adotivos, terão direitos e deveres iguais. Assim, fica proibido qualquer tipo de diferença ou discriminação entre eles. Outra coisa que o texto diz é o seguinte: o pai e a mãe têm os mesmos direitos e deveres sobre os filhos. Caso eles não entrem num acordo sobre algum ponto da educação dos filhos, podem recorrer à justiça. Algumas vezes, a criança ou adolescente precisa ser colocado numa família substituta, diferente daquela em que nasceu. Nesses casos, um adulto, com autorização da justiça, terá a guarda, a tutela ou o direito de adotar o menino ou a menina. Quando um adulto tem a guarda ou tutela, ele cuida da criança ou do adolescente só por um tempo determinado. Já a adoção é para sempre. Quem adota uma criança ou adolescente tem o dever de cuidar dele para sempre. O ECA diz também que, sempre que possível, a criança ou adolescente poderá dar sua opinião sobre essa história de estar em uma nova família. E o que ele disser deve ser considerado. Tudo para a criança que se sinta bem e feliz na nova família. O grande objetivo da adoção é dar uma vida melhor para a garotada. Por isso, o juiz só autoriza o pedido quando tem certeza de que a nova família será muito legal e cuidadosa com a criança ou adolescente. A família deve ser capaz de oferecer saúde, educação, carinho e todos os outros benefícios que o ECA defende com muita garra. Algumas regrinhas precisam ser obedecidas para a adoção acontecer. A criança ou adolescente deve ter no máximo 18 anos na data do pedido de adoção, a não ser que já esteja sob a guarda ou tutela da pessoa que vai adotá-lo. E poderá adotar uma criança ou adolescente qualquer brasileiro com mais de 21 anos, desde que seja pelo menos 16 anos mais velho do que a pessoa que vai ser adotada. Educação é assunto importantíssimo. É por isso que o ECA garante a todo brasileirinho as mesmas condições para se matricular e permanecer numa escola pública e gratuita. E o colégio tem de ser, de preferência, pertinho de casa. Os pequeninos de 0 a 6 anos de idade também estão nessa. O governo deve garantir o atendimento da meninadinha em creches. E como a família precisa acompanhar o crescimento de suas crianças, os pais têm o direito de saber sobre o comportamento e as notas de seus filhos, e também de participar do processo de ensino-aprendizagem. O ECA determina que os pais têm obrigação de matricular seus filhos na escola. E para tudo funcionar direitinho, a lei diz que o governo precisa controlar quantas crianças estão na escola, fazer a chamada todos os dias e, junto com os pais, cuidar para que a criançada não fique faltando aula. Os dirigentes da escola devem avisar ao conselho tutelar os casos de maus-tratos envolvendo alunos e os casos de muitas faltas sem explicação. Se as crianças de uma escola estão repetindo muito de ano, ou vários alunos estão abandonando a sala de aula, alguma coisa está errada. As autoridades precisam ser informadas para resolver o problema. A lei diz que a criança e o adolescente não podem trabalhar, a não ser que tenha pelo menos 14 anos e seja aprendiz. O aprendiz é aquele jovem que está aprendendo começando a praticar uma profissão. Mesmo trabalhando, os adolescentes aprendizes não podem parar de estudar de jeito nenhum. Por isso, o ECA garante a eles, se for necessário, um horário especial na escola. O adolescente aprendiz recebe bolsa-aprendizagem, uma remuneração em dinheiro, e direitos trabalhistas e previdenciários. É bom lembrar que, de acordo com a Constituição, é proibido o trabalho noturno, perigoso ou que causa doença para todos os menores de 18 anos. Há uma parte inteirinha do ECA que fala sobre o que deve ser feito para evitar que os direitos da criança e do adolescente sejam desrespeitados. E isso é uma tarefa de todos.
Os governos, por exemplo, devem organizar as diversões e espetáculos, informando o tema, para quais idades são recomendados, além dos locais e horários em que vão ser apresentados. A criançada pode ir a todas as diversões e espetáculos públicos próprios para a sua idade, lembrando que os menores de 10 anos devem ir com seus papais e mamães. Quem não curte um bom programa de rádio ou televisão? Não é à toa que o ECA se preocupa em deixar bem claro que, no horário recomendado para a criançada, as emissoras de rádio e TV só podem apresentar programas que valham a pena de verdade, com conteúdo educativo, cultural, artístico ou informativo. O ECA defende mesmo o que é bom para meninos e meninas. Por isso, proíbe a venda de bebidas alcoólicas, cigarros e outros produtos que possam causar vício ou dependência. Além disso, jovens com menos de 18 anos não podem comprar armas, munições, explosivos, fogos de artifício, álcools ou livros de revistas de adultos. Isso tudo é muito perigoso e não deve estar disponível para a garotada. E mais, pela lei, lugar de criança é na escola e junto da família. Então, nada de matar aula para passear em estabelecimentos para clientes adultos, como casas de jogos, sinuca ou bilhar. O ECA está de olho. No ECA está escrito que nenhuma criança pode viajar para fora da comarca onde mora sem a companhia dos pais ou do responsável, a não ser que o menino ou menina esteja indo com um parente maior de idade, irmão, primo, tios, avós, ou outro adulto autorizado pelos pais e por um juiz. Nas viagens para fora do Brasil, a regra é ainda mais rígida. A criança só poderá viajar junto com o papai e a mamãe. E se só o pai ou só a mãe puder acompanhar o filho, o outro terá que escrever uma carta dizendo que está de acordo com a ida do filhote. Se for preciso viajar com outro adulto, os pais e um juiz terão que autorizar. Você já deve ter ouvido por aí alguém gritando "Eca!" depois de ver uma coisa suja. Essa porcaria dessas bem nojentas. Agora que você sabe que ECA é também o apelido do Estatuto da Criança e do Adolescente e um montão de coisas que essa lei lhe garante, você deve gritar "ECA!" sempre que ficar sabendo de alguma injustiça cometida contra as crianças e os adolescentes. Esperamos que você tenha curtido tudo o que foi dito neste ECA, em tirinhas para crianças. Agora que você foi apresentado à primeira parte do Estatuto, acreditamos que você já deu o passo mais importante para fazer valer os seus direitos, conhecê-los. Mas o ECA em tirinhas não acaba por aqui. Em breve, prepararemos um outro livrinho ainda mais recheado, com informações para você ficar por dentro de tudo que um cidadão do futuro deve saber. Valeu! Até o próximo! Agora, gente, uma tarefinha. Pesquise no dicionário e registre no caderno o significado das seguintes palavras: lei, artigo, item e subitem. É muito importante vocês conhecerem esses termos para entenderem as leis e os estatutos. Agora, vocês vão ficar com uma música do grupo Palavra Cantada, que eu gosto muito, que fala sobre a questão do direito da criança de não trabalhar. Fiquem com a música. Lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Bola, pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, x, metiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, Skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha.
giz, mertiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, 5, 6, tudo outra vez. Lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, Bola, pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, Pula cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. isso mesmo, muito bem. Vamos retomar o que são leis? Leis são normas que guiam as ações das pessoas. Produzidas em nome da coletividade, são consequência dos costumes, do modo de vida, da cultura de um povo. Elas definem os limites da liberdade de cada cidadão, o que é permitido e o que não é. As leis são importantes para o desenvolvimento da sociedade. Para saber um pouquinho mais sobre leis, vocês podem acessar esse site que está aí embaixo, plenarinho.leg.br, e o restante, para conhecer um pouquinho mais sobre leis. É uma página do governo que fala na linguagem de criança, então vocês vão conseguir entender o que é lei. E para nossa aula online, vocês vão resolver os exercícios de aplicação de 1 a 11 nas páginas 20 a 22, realizar os exercícios 1 e 2 da seção do Para Conferir, da página 30, e não se esqueça de anotar as dúvidas. Como tarefa, vocês vão ler novamente a Lei e Estatuto, que estão nas páginas 13 a 16, exercícios propostos 12 a 16, das páginas 22 e 23, e façam uma breve pesquisa no caderno sobre a acentuação tônica, dando mais ênfase a hiato e ditongo, porque nós vamos trabalhar sobre isso nas próximas aulas. Beijo, pessoal!